porque lá na internet cerimônia. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa Forró e Patrimônio. É uma grande satisfação ter vocês conosco para esse momento especial de troca e reflexão. Este evento é uma realização da Associação Cultural Paraná-Nordeste, em parceria com o Fórum Nacional do Forró de Raiz, com patrocínio do Ministério do Turismo do Governo Federal. Hoje, vamos conversar sobre o processo do Festival Internacional do Forró de Raiz, seus resultados e a importância do forró na preservação do patrimônio cultural. Destacando também a música por meio da Orquestra Sinfônica Paraná-Nordeste, que se apresentou no festival e representa a riqueza da nossa cultura e da Paraná-Nordeste. Além disso, discutiremos também a relação do forró com o patrimônio material e a busca pelo seu reconhecimento como patrimônio material da humanidade. Esperamos que essa roda de conversa nos aproxime ainda mais das raízes e do valor imenso dessa cultura tão querida. A mesa de hoje é composta por nossa presidenta, Joana Alves, o vice-presidente Henrique Sampaio, a vice-presidenta Lúcia França, o maestro da orquestra e professor do projeto Escola Mestre Dominguinhos, Lucílio Souza. Espero que seja uma boa noite. Boa noite, eu me chamo Henrique Sampaio, sou vice-presidente aqui da Associação Cultural Paraná-Nordeste, e esse evento, como o Ivan colocou, né, um evento que a gente colocou no nosso plano de trabalho, nossas atividades, né, para ter esse encontro com vocês. É uma satisfação grande a todos e todas que estão. Agradecer aqui aos nossos parceiros nessa ação, a Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba, né, ao Ministério do Turismo, né, aos parceiros internacionais, né, o Rio, o companheiro Chavetinho, né, e esse Forró, a Cinearte Brasilis, né, parceiros lá da França, e os demais, né, que participaram direta e indiretamente desse projeto. Eu vou só fazer uma rápida apresentação. Você quem passa não, ela vai falar depois. Vou fazer só uma rápida apresentação. Não é isso não, é a do evento. Só do que foi o evento, e Joana vai, na sequência, complementar e falar de um aspecto importante, né? Primeiro do grande objetivo, que foi esse evento, né, isso, Joana, e dos desdobramentos, porque a gente tem vou chamar assim, um dever de casa, né, a fazer, e ela vai explicar melhor para vocês esse dever de casa. Então a gente vai explicar como foi rapidamente esse evento, mas antes eu queria pedir licença para falar um pouquinho do contexto, né? Primeiro que isso está num contexto muito mais amplo, né? Que começou com essa senhorinha aqui, lá em 2011, com essa associação aqui, com o pedido de registro das matrizes tradicionais do forró com o patrimônio cultural brasileiro. E esse foi um processo de 10 anos, né? Que eu vou resumir assim: 2011 foi o pedido, 2013 foi o pedido aceito pela Câmara Setorial do Patrimônio, do IFAM. Em 2015 foi feito um evento aqui, né, da Paraná-Nordeste, com o IFAM, ali na Usina Cultural Energisa, em que foi retirada a Carta de Diretrizes para o registro. Em 2017, em parceria lá com o nosso núcleo, né, Núcleo de Interdisciplinar de Pesquisa, Extensão e Educação, Economia Solidária e Educação Popular, o NUPLAR da UFPB, a gente fez o primeiro encontro nacional de forrozeiros, né? E lá no Espaço Cultural, em parceria com o governo do Estado da Paraíba, em especial a Secult. Em 2019 nós fizemos o segundo. 2021, né, depois de uma articulação nacional, em que a gente criou o Fórum Nacional Forró de Raiz, em 2017,
Então, em 2021, coroando esse trabalho dentro do terceiro encontro nacional de forrozeiros, também no Espaço Cultural aqui na Paraíba, a gente recebeu o título simbólico, né? Tendo em vista que isso já tinha sido anunciado em Brasília, o título de Patrimônio Cultural Brasileiro. Então foi essa luta de 10 anos, que naquele mesmo evento, né? O Daniel depois vai falar esses detalhes, né? Que naquele mesmo evento, nós retiramos um indicativo, né, de reconhecimento do patrimônio mundial. Inclusive foi entregue um documento dentro do evento, um representante do IFAM, né, solicitando isso. Então, a partir de 2021, nós temos feito diversas atividades para isso, né? Então, a gente foi em 2023 para a França, participou de uma conferência sobre forró em Lille. A gente foi para Portugal, né, num festival em Lisboa. E depois, Joana, junto com a Sepulcro, fez um fórum forró de raiz na cidade do Porto, né, sempre articulando, né, esses personagens, esses produtores locais, os artistas, etc., para buscar esse reconhecimento. E depois de uma série de articulações, mais de anos, mais em torno de 2 anos de articulação, né, com diversos atores, Sepulcro, Ministério da Cultura, Ministério das Relações Exteriores, ela pode contar melhor porque ela viveu isso, ela fez esse trabalho. E com essas articulações todas, nós então culminamos com esse evento que eu vou já descrever para vocês rapidamente, que foi a construção, né, desse Festival Internacional de Forró de Raiz como uma forma de demonstração da potência, né, da nossa musicalidade, né, da nossa forma de expressão, do nosso desejo e anseio de ter reconhecimento disso como patrimônio cultural e material da humanidade, dizer que o forró também está em diversas partes do mundo e que a gente está se propondo a articular, né, todos esses atores para obter esse reconhecimento. Então, isso foi feito na abertura oficial aqui, né, em que vocês veem a assinatura. Essa assinatura, o Fórum, né, e a Balaio Nordeste mobilizaram, né, 5 governadores de estado do Nordeste do Brasil, né, mobilizou outros estados que estavam lá representados como secretário de Cultura, e essas autoridades, né, ali presentes assinaram protocolos e intenções de apoio, né, digamos assim, à constituição de um documento, que o Joana vai falar já, né, para constituir esse documento e ser entregue para, finalmente, a gente fazer a solicitação desse registro. Então, aqui foi a abertura oficial. Vamos passar. Aconteceu no Palais dos Artes, que é o Palácio de Belas Artes, né, na cidade de Lille. Tá? Aqui está a Joana discursando com a tradução da Jéssica, né, a quem a gente agradece. Depois dessa cerimônia de abertura, com várias autoridades, né, governador do estado, prefeito de Lille, Fundação Lille 3000, etc., Joana Alves, todo mundo discursando lá, e a assinatura, houve um baile, né, em que se apresentou, portanto, o forró para os presentes, né. A gente tirou uma foto, vejam aí a representação da foto com diversos estados, as bandeiras, bandeira do Rio de Janeiro, bandeira de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, etc., tá? Os estados do Nordeste representados. O Consórcio Nordeste também foi um órgão que participou dessa articulação e que deu apoio. A gente também agradece ao Consórcio Nordeste. E aí vamos para as atividades do fórum, né? Então, nas atividades do fórum, uma delas, né, em que a gente teve o prazer de realizar, fez uma mostra audiovisual, projeção de documentários, 3 documentários, com a presença do mestre Luizinho Calixto, né? E a gente fez essa exibição e um debate. Na sequência, a gente teve a realização de uma exposição, né? Então, essa exposição com os quadros do artista João Batista, os mestres forrozeiros ali representados, exposição de estilogravura,
e exposição de cordel, né? Também estavam nesse conjunto de atividades oficinas de estilogravura, oficinas de cordel, oficinas de dança de forró, oficinas de quadrilha junina, né? Então, essa série de atividades que nós fizemos nesse conjunto. Pode passar, por favor. Oficina de sanfona também, sim. Oficina de sanfona nordestina, administrada por Natan, oficina de sanfona que foi no Código 8 Baixo, né? Então, muito bem. E aí a gente tem cada dia de atividade, à noite a gente tinha apresentações artísticas. E aqui foram alguns deles que se apresentaram, com representações por estado. Todo estado nordestino mandou um artista para participar. Muito bem, as oficinas aí, tá? Pode passar. Isso. E a gente teve algumas palestras realizadas, né? Tá? Sobre produção cultural. Vamos passar. Uma roda de conversa sobre as contribuições dos festivais de dança, né, para o forró tradicional, tá? As apresentações noturnas, apresentações de quadrilha junina também, né? Foi nesse projeto, tinha uma oficina e uma apresentação de quadrilha junina com o figurino todo ele feito na Paraíba, né? Tá? Aqui a Orquestra Sanfônica, uma apresentação magnífica, que depois o maestro vai falar um pouco dessa questão dos shows, né? Oficina de cordel e o de Natan. Vamos seguir? Pode seguir? Pode passar. Depois nós fizemos uma plenária final, ou seja, depois dessas conversas, né, dessas atividades em que a gente discutiu essa questão do patrimônio, discutiu as condições de se encontro dos cruzeiros, as contribuições dos festivais, etc. Nós fizemos uma plenária final em que a gente teve a oportunidade de tirar um documento para o evento, que depois a gente vai publicizar e vocês vão ter acesso. Esse documento nada mais foi um documento que expressa ou expressou o desejo e a vontade daquelas pessoas que ali estavam presentes sobre o que elas queriam para o forró, né? E porque era tão importante, e é tão importante, o reconhecimento das matrizes tradicionais do forró como patrimônio cultural brasileiro. Quando eu falar em matriz, é o termo que o IFAM utiliza. Popularmente a gente chama de forró tradicional. E alguns eu às vezes chamo de forró tradicional. Então, mas é tudo uma coisa só, tá? É um pouco da então, essa foi a plenária final. Passar algumas palestras como essa do maestro lá do Rio Grande do Norte, maestro Cláudio, que ensina no coletivo Universo Forró na Praça de Hotel de Sanfona, tá? Mais apresentações, como já citei, os agradecimentos que não vai dar para ler todos, mas eu queria ressaltar aqui um dos nossos colaboradores, né? Aqui o nosso amigo Xingu, né? O Rafael, que é da equipe do Xingu, aqui o Idelbrando, que também estava nessa mesma equipe, que fez um trabalho magnífico de registro, né? Em que vocês tiveram notícias em vários portais, em jornais, né? Não apenas da Paraíba, como do Brasil todo, e vocês têm acesso ao material que foi gravado, porque isso tudo está disponível, tá, no canal do YouTube. Então vocês, desejando, quem não assistiu e quem quiser assistir, aproveita, vai lá no canal do YouTube da Balada Nordeste, né, e estão lá os shows, né, que foram emocionantes e que o maestro Luciano vai falar daqui a pouco. Então, vamos passar. Eu vou fazer uma conversa muito rápida sobre patrimônio com vocês, porque ele já está muito extenso, né? Pode passar as apresentações. Forró de patrimônio, eu acho que um pouquinho antes. Então, rapidinho, forró de patrimônio. Primeiro, falar um pouquinho para vocês sobre patrimônio, né? O patrimônio, inicialmente, ele é dividido em duas grandes áreas, né? O patrimônio material, né? Então a gente conhece todo aquele que é edificado, ou obras artísticas, né?
que tem, digamos assim, nos centros históricos, como aqui a gente tem muito, né? Os casarões, enfim, os prédios históricos, as igrejas, né? Tá? Então, esses que são reconhecidos pelo IPHAN, né, é o patrimônio material. E a gente tem um outro patrimônio, da qual o forró faz parte, que é o patrimônio imaterial, né? Então, todos aqueles saberes, fazeres, crenças, enfim, formas de expressão, lugares, né? Também isso compõe o patrimônio imaterial. Por exemplo, aqui na Paraíba, a Feira de Campina Grande é um lugar, é patrimônio imaterial, né? Nacional. Tá? E o forró, as matrizes tradicionais, o forró também, assim como a capoeira, assim como a acarajé da Bahia, né? Então, isso está, digamos assim, no escopo do patrimônio imaterial, né? Que congrega essa coisa de conhecimentos que são passados de geração a geração, né? E que são de natureza coletiva, certo? Então, assim, é aí onde a gente se encontra. E uma coisa importante, né, do patrimônio é entender que ele, embora tenha sido objeto de interesse desde o início do IPHAN, queria só dar uma data importante para vocês, que o IPHAN foi criado em 1937, né? Tem bastante tempo, né? Ali era na era Vargas, né? Mas a política de patrimônio imaterial, ela só de fato vai ser estabelecida a nível mundial em 2003, né? Tá? Pela Unesco. E a nível nacional, ela é reconhecida a partir de um decreto-lei 3000, agora não vou lembrar, mas que é de 2005, né? Tá? E o DPI, portanto, é de 2006. Então, o DPI é o Departamento de Patrimônio Material do IPHAN. Então, essa política, ela do patrimônio material, ela é recente, né? Não menos importante, mas ela é recente. Então, embora o próprio Mário de Andrade, aqui eu queria fazer uma saudação ao nosso grande mestre Mário de Andrade, que foi o autor intelectual do IPHAN, ele pensou e criou a estrutura do IPHAN, defendeu a criação desse órgão como uma política, né, importante para a identidade nacional, a formação da identidade nacional, que foi criada em 87, e que ele já fazia estudos sobre patrimônio material, mas a parte do patrimônio material só vai chegar em 2005. É aniversário do Mário de Andrade hoje, né? Ele que nasceu em 1893. Então, é importante lembrar essa data, né? Que também nos traz hoje aqui. Bom, então, uma das coisas importantes, a gente fala em reconhecimento. Quando a gente fala de reconhecimento, é porque o patrimônio ele já existe por aí, mas existem diversos patrimônios, alguns são reconhecidos, outros não. Não que tenha, digamos assim, diferença de importância, né? Não tem diferença de importância, mas o reconhecimento é uma importante política de promoção, valorização e preservação do patrimônio material. E é por isso que a gente luta por ele, luta para estar reconhecido, né? Tá? E aí, essa política, ela tem um instrumento importante que é o da salvaguarda. É um conjunto de ações, né, de natureza pública do Estado. O Estado, quando reconhece, ele coloca para si como um dever de proteção, de promoção, de valorização em defesa desse bem reconhecido, certo? Então, esse instrumento é chamado de salvaguarda, que é construído a partir, digamos assim, de um diálogo com a sociedade, né? Então, faz um conjunto de ações, diretrizes, etc., tá? E compõe um plano de salvaguarda, e esse plano de salvaguarda ele precisa ser implementado para efetivamente defender, proteger, valorizar, etc. E ele é feito em diálogo com a sociedade. As matrizes do forró, quando foram reconhecidas, na sequência, a Aninha pode falar depois desse movimento, nós fizemos uma série de diálogos, inclusive conversas estáticas, né, Joana,
para a criação de um plano de sócio-quadro, certo? Então, esse é um instrumento importante, né, que torna esse patrimônio vivo, volta só um pouquinho, que torna esse patrimônio vivo, né, e que permite, né, a transição dos saberes em práticas culturais e, ao mesmo tempo, não tem uma pretensão de congelar no tempo. Porque isso é cultura dinâmica, ela se transforma, né, mas essa transformação não significa dizer que ele não possa ainda requerer a proteção do Estado. Portanto, de 10 em 10 anos, há uma reavaliação. Posso passar? A importância do registro, eu acho que a gente já falou em relação a isso, e que o forró, mais do que dança, é uma forma de expressão que envolve música, dança e festa, né? Então, esses três elementos que compõem o forró. A gente tanto se refere ao forró como festa, quanto se refere ao forró como música, naturalmente, e como que a gente se refere ao forró enquanto dança. E como que os forrozeiros podem apoiar, né, digamos assim, participando, portanto, dos fóruns que a gente tem, né, que constitui, dessas atividades como a de hoje, né, dando depoimentos e registros, né, sobre suas experiências e quão é importante, né, para essa preservação, e apoiando e participando de projetos culturais e festivais. Bom, com isso eu agradeço e já quero passar para a Joana, que ela vai dar um complemento importante do nosso dever de casa, da nossa atividade. Obrigado. Sou uma pessoa muito proativa, é difícil de ficar quieto dentro do cerebro desse trabalho de gente que se empenha, né, para que a gente possa dar a sua contribuição enquanto ser humano, enquanto cidadão. A gente tem que fazer alguma coisa além de ganhar dinheiro, né? Todo mundo tem necessidade de ganhar dinheiro, mas não é só esse objetivo que move o mundo, né? A gente também tem uma obrigação social, econômica. Dentro desse contexto do mundo, eu não vejo só como hoje eu vim trabalhar para ganhar dinheiro, não sobrevivência, mas também contribuir para um mundo melhor, para os seres humanos também se unirem mais. Então, esse é o objetivo da associação, né? Por presidência, que estou aqui já há 15 anos, ou bota para fora, ou bota para dentro, eu saio, o povo me traz, e assim, se for 15 anos, eu estou por aqui ainda, se eu me permitir. Mas o trabalho tem sido feito em prol dessa cultura nossa nordestina, de muito respeito. Eu tenho orgulho de dizer que sou nordestina e que o sonho da minha vida realmente era sempre contribuir para que a nossa cultura prevalecesse e tivesse uma qualidade melhor. Tenho contribuído um pouquinho, mas paulatinamente eu tenho feito alguma coisa, está dando resultado hoje, com muito trabalho, com muita garra, com esse parceiro todo, porque eu sou um
não existindo mais. Então, eu considero esse espaço aqui hoje de escola, de orquestra, de evento, de uma série de acontecimentos, é graças a todos os parceiros, todas as pessoas que contribuem, colegas de trabalho, uma série de coisas que a gente tem para conversar, que ao longo do tempo as pessoas vão sabendo, né? E é graças a isso que a associação existe ainda e está se empoderando com o que foi de melhor, que era a proposta de trazer esse forró como patrimônio da humanidade. Hoje, eu posso considerar que a gente avançou, acho que 70%, né, com essa ideia de melhoria sempre. Muita gente não entende, né? Tem frutos? Tem, mas também tem certos problemas, muitas coisas que a gente sonhou que não realizou. E aí também teve muita coisa que está acontecendo, que o mundo vai mudando, né, com a globalização, as coisas não mais a mesma dos sonhos antigamente. Então, à medida que as coisas mudam, a tendência é que a gente também tem que ceder para que a coisa melhore ou não, né? Depende do sonho de cada um. Eu hoje estou aqui muito agradecida a Deus e a todos que colaboraram com esse projeto. Quando eu estou falando do projeto, eu estou falando de tudo isso que foi um sonho desde o início. A primeira pedra fundamentada aqui, na instituição, é uma salinha de 3 metros quadrados, onde teve, assim, um dos objetivos maiores, era justamente para a gente entender o que é o forró, o que a gente pode fazer pelos artistas que trabalham com o forró, identificar por quem fazia o forró que não era eu. Teve um grupo de artistas aqui que passou por aqui e começou a sofrer dentro do mercado, já era bruto na época, imagine hoje, e começaram a discutir aqui para saber o que fazer com isso aqui para se tornar um patrimônio, para tornar melhor, menos agressivo, mais produtivo. E foram duas criaturas que começou a pensar, né? Quando eu digo criatura, que era responsável por 2 grupos de forró. Um era o Chico Ribeiro, patrimônio do Mateus, hoje é artesão, uma pessoa de grande importância. E a outra foi a Jaqueline Alves, que era das Bastianas, que tem o sonho de montar também a escola, fundar e etc., capacitar muita gente. Então, esses 2 artistas me colocaram nessa merenda, né? E hoje eu continuo e eles estou só acompanhando. Mas, nada é por acaso, né? Na época eu era aposentada, não estava fazendo nada, de boa, achando que estava não, tem que fazer alguma coisa, não tempo, estou aqui, continuo ocupado. E isso foi se concretizando, somando mais profissionais, artistas, pessoas que querem estudar, pessoas que querem mudar de profissão, pessoas que querem se capacitar para melhorar. Então foi cada dia pensando numa escola de música, fundamos, pensando numa orquestra, fundamos, pensando em fazer fora, fundamos, aí pensando em estender para o país inteiro, fomos atrás, como o Henrique acabou de falar aqui. Então foi passo a passo, em cada momento desse sonho, tinha muita gente envolvida. Daqui, primeiro passo, a gente saiu para Pernambuco, fizemos um fórum lá, em 2011, depois fomos para Natal, depois fomos para Fortaleza, depois eu me atentei. Aí voltamos a discutir. Aí começamos a captar recursos, aí fomos para Alagoas, Sergipe, para Bahia, voltamos, porque o recurso não dava. Vimos que caminhar passo a passo não dava para entender isso. Então vamos chamar agora cada estado para ser responsável. Fundamos o fórum em 14 estados brasileiros. Está consolidado. 14 estados brasileiros. Hoje já tem gente que quer se agregar mais. Então, é um trabalho de formiguinha.
e que eu acho que tem grandes vantagens, porque cada estado desse é consciente do que é patrimônio hoje. Quem não se envolve, quem não quer crescer, quem não quer compreender, isso é cada um, mas a gente tem o papel de perder, plantar a semente. Se cresce naquele estado, é muito trabalho de desenvolver lá. Mas hoje, consciência, né, que a gente tem o Nordeste em peso, consciente de que o forró é patrimônio graças a esse momento. O Nordeste inteiro estava representado aqui em 2021. Em 2015, a gente fez a carta de diretrizes também. O novo estado representado aqui pelo IFAM. Veja que é muito importante. Criamos uma carta com a representação desses estados todo, dando sua opinião que seria necessário para que o forró no Nordeste fosse. Então fizemos isso foi cimento plantado dia a dia. Muito esforço, muito carinho e muita perseverança. E lá se manteve hoje, depois de 15 anos, que eu já nem esperava mais, assim, achava que eu ia chegar até lá. Né? Hoje a gente já tem um espaço de ir para fora do país, audácia demais. Né? Para quem chegou aqui numa sala com 3 metros quadrados, mantendo até hoje, não chegar fora do país, visitar 5 países para concluir um sonho, quer dizer, é audácia demais. E eu acho que a gente chegou nesse lugar. Agora a gente acabou de oficializar que a gente quer de fato esse correspondente do patrimônio e foi oficializado. Dentro desse contexto, a gente pode dizer que muita gente já conhece. E a gente teve essa prerrogativa de sair da Paraíba para buscar isso. Hoje, eu posso dizer a vocês que a gente voltou da França, agora um mês atrás, mais ou menos, já com essa proposta de patrimonializar o forró para o mundo todo. Porque a gente pode pensar, mas e daí? Para que serve? Se o patrimônio que a gente fez aqui no Brasil não deu em nada. Muita gente já perguntou isso. Porque o tempo hoje é muito rápido, as coisas têm que já cair no colo. Isso é um trabalho de conscientização política e social. Se nós estamos nessa luta há 15 anos, né, é um passo a passo desse jeito, para vocês entenderem como o processo é difícil. Né? Acabamos de voltar da França já com outra missão. Quem fez esse barulho? Fomos lá, temos aqui, pediu apoio da ONU, da Embaixada, fizemos toda essa ponte, o governo do Estado se prontificou de colaborar com isso desde o início, com o presente, foi comigo, com o povo, foi agora de novo. Esse trabalho de família, é por isso que eu digo, muitas mãos juntas fazendo esse trabalho. E a proposta agora é muito maior. Né? Agora, a gente tem um trabalho, assim como quando eu comecei, eu visitei os estados, não saí, paguei um pouco, muitas vezes, pegar carona, ia para casa dos amigos, fortalece aqui, fortalece lá. Então, essa rede, hoje, são rede de pessoas que apoiam, são rede de amigos. Eu construí amigos nesses estados todinhos, pensando nesse objetivo, quem queria comungar a ideia. A mesma coisa que nos outros países agora. Veja que audácia. A gente sair daqui para fazer um trabalho fora, né? É um custo muito alto, a gente sabe que é. Mas é muito mais coragem de dizer assim, se eu sair daqui para ir para Salvador, por que eu não chego nos Estados Unidos? Sei como eu chego. E assim que está sendo feito. Né? Não dá o apoio, não dá hospedagem, não dá passagem, a gente chega. Então, isso é desprendimento, força, coragem e querer chegar no seu objetivo principal. E nada acontece assim do dia para a noite, tá? As pessoas pensam que é assim. Mas está sendo construído. Eu estou falando esse relatório para vocês entenderem o processo e ninguém vai chegar. Agora, quando a gente chegou lá, fizemos simbolicamente
aquela entrega que a gente mostrou aqui, né? Estava os governadores dos estados, estava prefeitos, secretários, coordenadores, artistas de todos os estados que puderam ir, porque não foi fácil fazer essa demanda, para que a gente dissesse, a gente está aqui, olha gente, a gente veio isso para o Brasil inteiro, veio aqui para pedir informe para se tornar patrimônio da humanidade. E aí ninguém pode dizer que a gente não se mobilizou. É real, agora a gente fez. E o sonho de na canela, a gente ia fazer. Isso que fazia chegar. E foi sempre assim, o fórum nunca foi fácil. Sempre chegam 50 pessoas, chega assim. Nunca desisti por isso. Sempre quando eu chego numa porta, não dá para fazer isso, não, eu volto, eu tenho um novo. Não desisto. Todo mundo sabe disso. Começamos a avisar todo esse secretário, todos esses estados no começo do ano. Chegamos agora, na véspera da viagem, não tem sido cumprido quase nada. É fácil? Não. Vai desistir? Não. Não vai desistir mesmo. Você não vai 50, vai 5, mas vai. Então ninguém desiste, né? A pessoa que se persegue. Aí voltando agora, a gente já tem certeza da tarefa nova que eu vou dizer para vocês agora, o que a gente precisa fazer. Esse reconhecimento hoje que nós colocamos como patrimônio nacional, ele é reconhecido em livro, documentado, e vocês têm muito direito que não sabem usar. Não sabem usar. Aí todo mundo acha, não, mas o Balai registrou o forró, agora tem que trazer show para a gente. Se a gente não se movimenta, isso é um movimento político, gente. A gente não se une, não se movimenta, não chama as autoridades para atenção, é porque a gente não tem interesse. A gente tem conhecimento do direito que a gente tem, e nem dos deveres. A mesma coisa agora vai ser com o patrimônio da humanidade. A gente vai ganhar muito por isso. Mas a gente precisa fazer o nosso papel social também, né? Que as pessoas nem têm papel. Muitas vezes, eu escuto vocês assim, na França, acabei de vir. Por que você não veio fazer aqui? Por que a senhora não fez seu fórum lá no Brasil? Agora, o que é que eu vou ganhar com isso? Olha a França agora. E aqui também é visto demais. Por que a senhora fez todo o forró patrimônio e o meu cachê custa está indo a R$3.000, R$2.500? Por que você viu isso? Qual é o movimento político feito para a mudança, se a gente não se movimenta? Não existe nenhum. Se nós fazemos o trabalho, nós não nos reconhecemos, quem é que vai lutar pela classe? Ninguém. Então todo mundo pensa assim, não, mas vai lá o registro. E eu tenho isso todo dia. É mesmo que está aquele quadro ali na parede. Está com o dedo de sol. Mesmo assim é o tipo de forró. Quem teve a coragem agora de olhar assim, onde é que vai esse registro? Quem deu? Tem alguém de vocês aqui que eu levanto o braço, tal registro e tal. Mas no IFAM, pode dizer tudo que vocês têm direito e têm a obrigação de fazer. Pode ser. Mas ninguém tem essa consciência. É por isso que não anda. Por quê? Eu vou atrás, aí você vem comigo, um monte de gente assina um documento, é bonito, toca Luiz Gonzaga, toca não sei quem, a festa está linda. Foi uma festa, um evento, foi embora no evento. Mas teve alguém com a coragem pública de dizer assim, agora eu tenho direito. Aí o cara lá da festa me deu para R$100 a olha o dedinho para eu receber R$500. Sabe por quê? Porque o meu forró é patrimônio, entrou lá no processo, que eu tenho mais direito, e eu quero mais direito. Isso não é feito. Todo mundo igual. Não, mas aí o prefeito, deputado, não sei quem, disse que só pagava isso, e eu não disse que só pagava isso. E aí? A gente tem direito ou não tem? Só tem dever. Por isso que eu digo, a gente está fazendo
trabalho, estou deixando o trabalho feito, a cama, né, para quem quiser deitar. Quem quiser, né, esse trabalho que ele está fazendo, vocês estão juntos e nem percebem. Porque em nome desse forró, em nome dessas pessoas que fazem essas ações, está sendo construído essa. Agora, quantas pessoas passam lá aqui assim, que nem vê que está vendo, não sabe, nem sabe como ver. Porque não questiona, não participa, dentro de uma reunião. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma reunião um tempo atrás. O cachê que pagava aqui era R$500. O trio de forró. Era 300. E a gente foi brigar pelo cachê de 1.500. Conseguimos o cachê de 1.500. Isso vai ficar tempo, né? Mas assim, alguns aceitou e outros chegaram por cá. Não, eu preciso ganhar dinheiro, me der 200 euros. Aí, 2 anos, 3 anos, lá no 5º ano, vamos de novo brigar pelo cachê, pelo dobro. Eu consegui, mas eu consegui? Não. Foram vocês que conseguiram. Porque se uniram e se defenderam. Vamos lutar agora com o prefeito para ver se ele pega 3 mil? Isso vai quase 10 anos. Está lá os 3 mil até hoje. Quem brigou com ele é mais saber. Alguém está lá dizendo, faz 10 anos que eu ganhei 3 mil. Eu quero 5, eu quero 10 anos que o salário não aumentou, não sei quantas vezes. Alguém reclamou? Alguém fez um abaixo-assinado? Não. Eu vi no dia que eu disse, não, mas se tiver um cachê de 3 mil, eu preciso de fim de semana, eu preciso mudar a fila na minha casa. E eu vou por 300, 500, 700, 200, se tiver, eu vou. Que valor essa pessoa tem? Comissão ele tem que cobrar, porque ele traiu a própria classe para um colega, deixou que as pessoas usassem muito classe. Então é preciso dessa consciência. Quando a gente diz assim, eu vou agora, eu sou patrimônio, dentro da lei do patrocínio, a gente ganhou um fundo. Quem vai trabalhar com patrocínio sabe que tem 2 formas de patrocínio. Dentro da lei do modelo. Um é 100%, se ele patrocina um valor de 100%, ele bota dentro do bolso, outro é 18%. E nós passamos para 100%. Com a lei, a gente tem esse direito. Quem sabe disso? Quem vai atrás? Quem discute? A gente precisa aprender a se capacitar. Hoje a gente tem esse direito. Hoje a gente tem direito de reclamar. Eu quero uma casa juntar, que todo mundo diz assim, amanhã, depois um abaixo-assinado do prefeito ou do governo do estado da Paraíba, que a gente quer uma casa para fazer show aqui, todo mês tem show. Tem esse direito. Casa do patrimônio. Está lá. Nos planos de trabalho de fã. Ninguém se preocupa. Ninguém se preocupa em saber seus direitos. Então, quando eu estou trazendo essa reunião aqui, essa vida chata, daí está falando, a mesma coisa, todos é isso demais. Mas é vocês que têm que buscar isso. Vocês têm que lutar por isso, que é a classe que está sofrendo. Hoje o presidente, o ministro, a ministra, etc., está se preocupando de cuidar dos mestres, saiu uma lei agora. Quem sabe que tem uma lei dos mestres agora que vai sair, vai acabar o mestre para ganhar 2 salários mínimos. Quem sabe que agora tem uma lei dos mestres que vai ter uma bolsa que vai igualar com a bolsa da universidade, para o mestre que vai dar uma aula. Né? Então, tudo isso é conquista que a gente vai brincando. Essa lei do mestre faz quase 10 anos que está rolando, essa semana aprovada. Então veja os avanços, as preocupações. Levei para a mão da ministra uns 15 dias atrás. Ministra, não precisa resolver isso. Tem uma solução. As festas de São João, a gente não tem acesso mais ao palco, a gente está no quintal.
quintal, na festa, no quintal. O camarim. Não tem camarim. A mesa não é fácil. As atenções, a publicidade, não é publicidade. Como é que eu hoje sou patrimônio e não sei isso? Nenhum. Não dá certo. O senhor diz, eu falei o quê? O senhor diz, gente, vamos pensar aqui bem pertinho daí. São Paulo de uma pessoa. Quantos trios de forró tem aqui? Já foi catalogado? A gente sabe, isso está no portal do Transparência, tem que estar. João Pessoa tem o quê? 50 trios de forró? Está no São João, todo mundo. Ele está. Eu sou que está. Quanto está ganhando cada trio? Quanto tempo passa para receber? Como é que é feito os contratos? Primeiro chama os artistas fora. Isso é importante. Isso, na real, existe no Brasil todo. Primeiro chama os artistas fora. Segundo, aí vai vir só o desenho rateiro. Paga palco, sonho, dança, problema. Sobra a gente rateiro com os artistas locais. Porque sabe que o cachê tem. Um artista de fora, ele vem e diz assim, meu cachê é 800 mil. Ah, mas é muito alto, né? Imagina por quê. Se você quiser pegar uma nota, eu vou botar 10 mil pessoas aqui. Você nunca vai ter um artista de também de pessoas. Não tem razão? Acabou pago. Quem é o artista daqui que chega para dizer ao prefeito aqui, meu cachê é 20 mil reais? Quem tem cachê por 20 mil? Quantos anos tem de trabalho? Isso é proporcional. Há um tempo atrás era assim. Eu começava, aí a proposta era essa, subir, eu ficava, assim, eu comecei, faz 15 anos, meu cachê era 1.000, passei para 5, passei para 10, passei para 15, hoje eu tenho isso não existe mais, porque eu chego lá ali, eu nem sabia pegar ou largar. Aí o cara não tem telefone, pega. Mas quem foi que já fez o movimento para dizer assim? Aí você não tem essa gente. Vamos nós, sanfoneiros, forrozeiros, sentar para discutir o que a gente merece. Eu não preciso brigar com o prefeito, não. Ninguém. Chegar lá na TV, não queria fazer um programa com vocês aqui. Tem 200 sanfoneiros fazendo uma caravana, só cantando, tocando. E dizendo, eu quero um cachê, eu quero um cachê. De repente, todo mundo se cala, porque vai aparecer gente dizendo, pelo amor de Deus, para que esse negócio vai dar mal. Mas isso não tem grupo de classe. Não é? Grupo de classe. Quem é que quer se dispor? Quem tem essa coragem? Tá. Isso foi uns anos atrás. Hoje tem a internet, o celular, que o povo se comunica pelo celular, não grita mais. Nem sabe mais o que dizer. O meu ia lá e e é que eu vou botar na carta. Já saiu do papel. Hoje não nunca mais. Hoje não. Quer que caia do céu? Não vai cair não. Aí não tem patrimônio do mundo, nada que se faça. Se a gente não começar a tomar consciência de classe, não vai acontecer. Então agora, nós estamos indo, veja bem, o parâmetro é esse. Não vai mudar se a gente não quiser. É só isso. Estamos agora novamente preparando todo o material para entregar o Enfoque Nacional, que vem receber aqui em março de 2023, 26, que vocês estão convidados a participar. Vai ser aqui no Teatro Santa Rosa, essa entrega, para que forró se torne patrimônio da humanidade. As prerrogativas é essa, é luta de classe, para que seja reconhecido. Título vai ter.
Aí eu boto um certificado bonito lá na parede. Desse lado, patrimônio do Estado, já é, patrimônio do Brasil, e o outro patrimônio do Amapá. Lindo, maravilhoso. Aí, tá certo. A Baraparuê, se a gente não se reconhece dentro, então isso que eu estou dizendo. Eu vim com a missão, continuo com a mesma missão. Eu vou concluir isso. Pelo menos você vai me deixar. Se não deixar, eu venho aqui com vocês olhando. Mas eu vim com a missão de catalogar quem de fato quer que o forró se torne patrimônio, para fazer um vídeo, para dizer se vale a pena a causa, para dizer se pertence a ele, se tem interesse nisso. Porque não adianta eu dizer isso se não tem essa convicção. Então esse vídeo, a proposta é assim, trabalhar isso até novembro. No fim de novembro você tem que estar lá no fundo, uma carta de recomendação das instituições e um vídeo. Vídeo quase nada. Conversa em 3 minutos e... 3 minutos na horizontal. Uma manual. Eu sou Jornal da Silva, sou cantora cultural, eu participei desse movimento do forró e quero que o forró se torne patrimônio da humanidade. Vale a pena para o mundo todo. Estamos dentro do limite. Vocês que dizem. Mas é isso que eu estou dizendo. A proposta é essa. Este documento, a gente vai ter que entregar o IFAM nacional agora até fim de novembro. Eles vão reproduzir esse material junto com o governo do Estado aqui, para levar a essa entrega agora, no dia 13 de março de 2026, aqui, protocolado, assinado, entrega o Fundo Nacional, que ele vai já mandar para onde? É o último dia de março, e tem que é o prazo limite para entregar isso. Se a gente quer que o Fundo Nacional é patrimônio da humanidade, a gente vai ter essa tarefa. E ele vai ser estudado e entregue esse título em 2028. Então, esse título vai ser entregue em 2028 para vocês. Acho que a gente precisa fazer um esforço Para agora. nós, né? Para você, nada, para nós. A gente tem que fazer um esforço para que isso aconteça. Eu acho que é a última etapa dessa proposta que a gente já teve e desse trabalho que a gente está fazendo. O governo do Estado aqui se prontificou, o senhor Pedro Santos, uma reunião com ele essa semana, encaminhado para os outros estados, fazer a ponte como ele fez agora para ir para a financeira, para ver se a gente consegue realizar isso de fato, oficializar agora. E aí a gente tem esse registro de 2028. Agora fiquem sabendo, se a gente não toma consciência de classe, vai ser 2 títulos, um do Estado, 3, do Estado, do federal e internacional, na parede, vai decorar as paredes de todo mundo. Se a gente não toma postura de trabalho, vai continuar do mesmo jeito. Entendeu? Tem grupos aí avançando muito, investindo, né? Vocês sabem que o agronegócio é muito forte. Todo mundo quer ganhar dinheiro, é justo, mas tem que ter justiça social. Então a gente precisa aprender a lidar com essa justiça social. Não precisa de guerra, a gente não entra. Não tem nenhum trabalho para fazer guerra. Nem estamos na Coreia. Nem somos de Israel. Então aqui a nossa guerra de paz é música. Se tem um diretor que não tem, que é patrimônio, não, vamos dar uma lição dele, né? Chega lá, olha, você sabe que é patrimônio, o senhor precisa contribuir com o patrimônio. Se o senhor não vai muito bem, vai pela lei. Ai, tem que colaborar, começar primeiro. Porque tem uma lei que não repara. Eu não quero que o senhor chegue aqui com a gente sem precisar de usar a lei. Vai ter lei. Se não está a justiça, não funciona. É isso que a gente precisa de diálogo, de paz. Tu imagina o que a nossa mão desse aqui
Bom, aí vamos chamar os trios de forró tudinho para contratar. Quanto é o cachê? Ninguém vai. Vamos agora para o jornal. Vamos agora para as TVs. Todo mundo tocando sanfona. E dizendo, prefeito, a gente não quer esse cachê. Quero ver se vão. Dia seguinte, ele chamou vocês. Não. É festa. Festa contra o poder do sacone. Mas é festa. 850 o cachê de campo. 800 forró. Tá vendo? Cada dia pode chamar. Agora, vale a pena sozinho falar? Não, gente. O sujeito fala, aí o prefeito vai dizer, você nunca mais toca aqui. Você abriu o bico para falar de mim. Falar, eu sou bonzinho, eu contratei você. Porque você vai falar o outro calou-se. Se você não quiser, o outro disse, ele vai se trazer, ele vai. Quer dizer, isso é fácil. Não é isso. Isso que eu digo. Mas faz eu acho que a gente precisa ter consciência. Não precisa de briga, não. Não precisa de briga, é união de meses. Ninguém quer discussão. Ninguém quer paz. Mas o que é? Nós vamos começar já a pensar agora. Veja, quanto é hoje no mês? De outubro. Tudo que é festa, já estou pensando no plano de trabalho, já para São João do próximo ano. Captando recurso. Aí tem um plano de trabalho que foi feito no ano passado, que saiu lá para a internet, que saiu no sei aonde, que está lá, todo mundo sabe o que foi que aconteceu no ano passado no São João, que o povo disse, se chama transparência. Então a gente tem que aprender a usar a transparência, né? Não? Eles têm a obrigação de estar lá na transparência. Eu tenho a obrigação de ver o que foi que ele fez. Então eu vou lá e olho. Quanto foi que ele gastou? Tem o valor do cachê de vocês? Tem não. Tem o nome do trio lá? Tem não. Aonde foi pago? Como foi pago? Como foi que vocês receberam? Vocês fizeram contrato? Vocês tinham nota? Foi o que vocês fizeram? Para vocês se garantir e depois denunciar. Concluindo. Eu vou indo atrás, como sempre fiz. Vou até a ponta da linha. Depois que fizer todo esse moído, aí vocês estão. Porque se vocês quiserem guardar o certificado, vocês vão ter certificado, vocês vão fazer o cruzeiro, e todo mundo pode pegar esse certificado e dizer qual é patrimônio da humanidade, bota na parede. Agora, use como quiser, se quiser olhar todo dia para ele dizer, mas todo mundo R$500. Ou depois dizer assim, não, eu não vou ter esse critério, não, eu vou dar para gente ser safado que está cumprindo com a meta. É assim que tem que ser. Tem muita coisa para a gente conversar, mas o compromisso que eu quero de vocês agora é que multiplique essa ideia. Quem se achar pertencente a esse movimento e faça seu depoimento e mande para cá. Até quando? Até o fim desse novembro. Então, tem um rapaz aqui que eu não dei Pedro. Ele passou o grupo e agora ele vai ficar responsável por receber esses vídeos, para receber essas cartas. E eu vou ficar responsável por essa compilação de
Xingu, além, para encaminhar para o Unifam Nacional, para que a gente possa ter esse documento pronto em março. É só o vídeo em março. Só o vídeo e ter carta para ter a instituição. Mas você vai, se orienta, porque aqui é a história dos vídeos populares, no máximo 3 minutos, mas você poder dizer tudo que você sente em 1 segundo é bom, porque vai ficar fácil. Que é importante para esse movimento que a gente está fazendo. Outra coisa que professor Elástico, dá uma vontade danada de sair perguntando todo mundo, conhecer todo mundo, porém o tempo não dá para isso. Mas quero dar também uma boa noite, agradecer a vocês por estarem aqui, dizer que a gente está matando a saudade das pessoas que viajaram com a gente, que lutaram com a gente, que ficaram horas e horas e horas no aeroporto, esperando conexão, vendo, tentando decifrar a ideia de comida, o que é que come, o que é que não come, água mineral a R$9, essas coisas todas que a gente sofreu bastante com isso. Então, rever quem viajou com a gente é muito bom. Mas o meu momento aqui é de falar um pouquinho sobre a parte musical do projeto. Quero aqui fazer menção ao pessoal da orquestra, que estão espalhados por aqui, são pessoas que a gente trabalha junto. Mas, além da orquestra, eu quero tratar a música como um todo. Primeiro eu vou pensar e falar um pouquinho para vocês sobre a orquestra. Para quem não conhece, a gente tem aqui na associação uma orquestra que se chama Orquestra Sanfônica Balear Nordeste. Não é sinfônica, é de sanfona mesmo, sanfônica. E que essa orquestra existe há 14 anos. Próximo ano a gente vai fazer um festão danado de 15 anos. E espero contar com vocês para nos assistir, para poder prestigiar, divulgar o nosso trabalho, porque a gente vive assim, as pessoas que contribuem nessa divulgação desse trabalho. Então, existe há 15 anos, projeto que Dona Joana vinha já pensando há um bom tempo, e aí encontrou alguém também meio maluco feito ela, que aceitou a proposta de montar essa orquestra, e a gente tem um monte de histórias que durante esses 15 anos vem acontecendo com a orquestra. E que me dá muita alegria, muita felicidade de estar com esse projeto da orquestra. Eu espero também que ele siga por muito tempo e que já vem dando frutos, que músicos que começaram como aluno da associação passaram pela orquestra, foram para a universidade, exatamente, músicos que passaram justamente pela universidade, pela orquestra, que montaram seus próprios grupos, que tem o seu trio, que tem a sua atividade musical. Isso é importante pra caramba, a gente fica feliz. Tem aqui o Honorato, que é o eterno desarrumento da orquestra. Quando eu tenho alguma bronca com alguém, eu digo: Honorato, pode me ajudar? O Honorato chega e corre e está com a gente com a orquestra. Então isso tem sido maravilhoso mesmo, esse trabalho da orquestra. A gente já vinha há um tempo querendo fazer um show, uma atividade com Elba Ramalho, porque era alguém que inspirava e que a gente tinha como uma referência, e tudo ficou muito para cima da hora. Então foi difícil a gente trabalhar aqui, desafiador, mas ao mesmo tempo muito bom, muito gostoso de conhecer gente nova, de fazer novas amizades, novas parcerias. Isso foi legal demais. Tivemos uma banda base que foi formada basicamente da orquestra, com um acréscimo de 2 músicos, que foi ali Medeiros e Léo Meira, que são professores da universidade, que compuseram essa equipe de música que a gente foi fazer lá. Os estádios, eles que determinavam quais eram os artistas que queriam participar. E esses artistas eram passados para a gente, para mim, para a Cátia, que a gente sofreu muito junto, com a ideia de, eita, não é, espera um pouco, vai ser, aí para poder passar repertório. Vocês terem uma ideia, a orquestra, a gente ensaiou bastante, porque a gente tinha o nosso repertório, mais o repertório de Elba, que também foi um repertório que veio para
para as ações, para o nível de trabalho que a gente estava fazendo com ela, terminou vindo muito tarde, porque tem toda uma questão de, eita, vai, de contrato de Elva para poder fazer, se está certo, se não está certo, se vai ser divulgado, e só depois disso que esse repertório veio para a gente, e eu tento loucamente escrever os arranjos, e a orquestra mandava para a orquestra, e o pessoal, vamos lá, porque tem pouco tempo, e a gente saiu aqui dia de domingo, dia de sábado, de feriado. Eu chegava aqui muito cedo, saía muito tarde. Esse ser humano aqui que ajuda demais a gente, dizia assim, tu dormiu aqui? Eu disse, não. Mas era assim, era intenso demais, muito intenso, sabe? Mas foi tudo muito, muito prazeroso, muito maravilhoso, assim, de fazer. Para vocês terem uma ideia, a gente tocou entre a orquestra e a banda base, foram mais de 120 músicas que a gente teve que preparar, escrever arranjo. Quando você vai cantar, não parece ser tanto, mas quando você vai escrever música por música, exatamente como um artista manda o áudio dele, como ele manda, e outra coisa, a gente teve níveis de artistas diferentes que mandavam material que não ajudava muito a gente sofria muito com isso, para poder pegar a música, para poder, sabe, mas a gente tem um empenho e uma doação de todo mundo, e que isso contribuiu bastante para que fosse feito esse trabalho. Então, eu quero só fazer essa gratidão a toda a equipe, como você já mencionou, a Lisiane, a Kátia, aqui a Xande, tem um outro nosso técnico, o Júnior, que essa galera foi antes para poder pensar, ver o palco, ver todo o material que tinha lá, né? O Xingu, eu precisei de um vídeo, ele correu, fez um vídeo para mim, para poder a gente apresentar a Paraíba, porque esse é o trabalho que a gente vem fazendo na orquestra durante esses 15 anos. A gente leva a Paraíba por onde a gente anda. Então a gente leva vídeo, a gente leva música nossa, sabe? Então a gente tem feito isso. Então fazer isso com o forró é importante demais, porque tem uma música do Petrucci Amorim que diz, sabe quem eu sou, eu sou forró, comigo não tem misura, não há jogo de cintura que eu não deu nó, e a música discorre falando sobre que a gente, quando a gente está falando de forró e quando defende o forró como patrimônio material, a gente está falando, não é só a cultura e o costume, a gente está falando da identidade do povo. Eu dizia para as TVs, eu dizia, olha, a gente está levando o nosso matulão, é o nosso povo. As pessoas estão indo com a gente. Quando a gente canta Se a Veste Não, que pensa na dificuldade de poder traduzir pelo que era isso, para os franceses. Mas quando a gente canta um negócio desse, a gente não está cantando algo que foi criado para que as pessoas apreciem. A gente está cantando aquilo que o povo nosso é, aquilo que a gente fala, aquilo, da forma que a gente vive, da forma que a gente come, da forma que a gente se diverte. Então foi isso que a gente levou para os franceses, é isso que a gente defende como cultura, que a gente precisa defender sempre. Como é o nome? Diz aí. Robson Roteiro, através do Ministério do Turismo, entendeu? Veio também, porque todos os ministérios estão associados, fazendo essas ações, porque não é só a Paraíba, tá? A Paraíba é um dos estados que está participando. Esse festival foi uma das ações. O Rio de Janeiro já levou o samba, não sei quem levou o boi, não sei quem... Então, assim, tem várias ações do Brasil inteiro. E os ministérios todos estão com algum dinheiro nessas ações. E aí, o Robson chegou e disse, eu vou entrar, vou ajudar junto com o forró, teve essa sensibilidade. E a gente conseguiu esse patrocínio direto do Ministério do Turismo, certo? Esse dinheiro ainda não chegou, estamos fazendo essa ação aqui hoje, é a nossa ação de contrapartida. Vamos mandar prestação de contas para que eles possam liberar essa verba que vai cobrir as dívidas que a gente tá certo? Mas só para a gente deixar registrado, não só para o pessoal do Senac, que é da turma, né, do produto cultural, mas para as pessoas também, porque às vezes os outros que estão olhando só, a gente passa tendo foto que a gente tá suando na hora de tirar a foto, a gente ri assim para não aparecer a barriga, mas a gente tá, luta, né, luta em cima de batalha. E é sobre isso.